Que Deus abençoe meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Se você crê, meu irmão, minha irmã, na palavra de Deus, de coração, tendo uma fé verdadeira nas Escrituras, nós não seremos confundidos, porque Deus nos esclarecerá todo o plano de Deus. Para os filhos e filhas de Deus, não há engano, porque somente aqueles que não são predestinados para a vida eterna é que serão enganados. Enganados pelo sistema religioso, pelos credos e dogmas que os homens têm inventado. Se você ainda está num sistema organizado, onde ensina credos e dogmas, doutrinas de homens, eu aconselho a você, irmã, o conselho de Deus. Pelo que desperta tu que dorme e levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz assim: e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente. Você pode observar o que a palavra de Deus diz: somente os desobedientes, os incrédulos, os que tropeçam na palavra, para que também foram destinados. Estes tais foram destinados a tropeçar, porque neles não havia fé na palavra, só havia incredulidade, rebeldia e desobediência. 1 Pedro capítulo 2, versículos 6 ao 8. Então, meus irmãos, havendo visto o que corresponde à predestinação dos filhos de Deus, queremos abordar a predestinação dos que estão ordenados a tropeçar, os que estão destinados a tropeçar. Podemos ver que existem diversas plantas no campo. Há trigo, como também há joio. Cada um tem o seu propósito no plano de Deus. Numa casa há também diferentes vasos, porque Deus, o supremo oleiro, faz como Ele quer. Deus é soberano. Então, sem dúvida, há pessoas predestinadas para obedecer a palavra de Deus, como também há os que estão ordenados para tropeçar nela. Assim tem sucedido em cada era. Esta não pode ser a exceção. Então, vasos, meus irmãos, que a palavra de Deus está se referindo aqui, fala de pessoas. Trigo e joio fala de pessoas. O joio, diz a palavra de Deus, que são os filhos do diabo. E o trigo são os filhos de Deus. Então, meus irmãos, está claro na palavra que no mundo em que vivemos, há filhos de Deus e filhos do diabo. O Senhor Jesus Cristo deixou claro, em São Mateus capítulo 15, ele diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Se referindo ali, no momento, aqueles judeus, aqueles fariseus, aqueles saduceus que estavam se escandalizando da palavra de Deus. E isso serve para nós aqui hoje também, para aqueles que se escandalizam com a palavra, para aqueles que desobedecem à palavra de Deus, para aqueles que blasfemam contra a palavra de Deus, depois de terem ouvido e visto a verdade. Porque
Se você ainda é um blasfemo, mas estando na sua ignorância, é diferente. Deus pode usar de misericórdia para estes que estão na ignorância. Se estes tais se arrependerem e reconhecer que de fato a palavra de Deus é a verdade. Porque a palavra de Deus diz assim, que Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia em todos os lugares e a todos os homens que se arrependam, porque tem destinado um dia que há de julgar o mundo pelo um varão que ele destinou, e disso deu certeza, ressuscitando-o dentre os mortos. Então Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância, mas quando você chega a conhecer a verdade de Deus, a palavra de Deus, e persevera na sua desobediência, nas suas blasfêmias, nas suas críticas contra a palavra de Deus, então você automaticamente está rejeitando a misericórdia. E ao rejeitar a misericórdia, só resta juízo, só resta julgamento para os tais que assim procedem para com a palavra de Deus. Mas para aqueles que recebem, crê, ama, recebe a verdade de Deus e vive a verdade de Deus e temor de Deus em seus corações, Deus, com toda certeza, lhe dará a sua misericórdia. Porque a misericórdia de Deus está, meu irmão, no alcance de todos aqueles que recebem. A palavra de Deus diz que a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, porque Deus, ele é riquíssimo em misericórdia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a palavra do Senhor está dizendo, assim tem sucedido em cada era, e esta era não será diferente. Os que tropeçam creem que têm razões para obras como obram, porque não sabem que estão tropeçando com a palavra, porque estão cegos. Pois estão cegos e não o sabem. Não lhes tem sido revelado pelo que estão tropeçando. Não o pode ver porque estão ordenados para tropeçar, como ensina a Escritura. Ao contrário, outros estão predestinados para obedecer, como diz o apóstolo Pedro, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então a palavra de Deus diz que Deus elegeu os seus eleitos pela sua presciência. Presciência de Deus é conhecimento antecipado de todas as coisas. Deus já, de antemão, antes da fundação do mundo, pelo seu preconhecimento, já sabia quem o receberia, quem o amaria, quem de fato ia crer em sua palavra. Então, se você crê na palavra de Deus, recebe a palavra de Deus, então, com toda certeza, o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Então, meus irmãos, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça vos seja multiplicada. Que Deus te abençoe, meu irmão, irmãs, em Cristo Jesus. Amém.